Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua fidelidade, por sua excelência, por sua magnitude, porque tu és um Deus, Senhor, imutável, e tu, ó Deus Todo-Poderoso, és um Deus generoso, bondoso e justo. Senhor, graças quero te dar por sua benignidade, porque de geração em geração tu és fiel. Graças eu quero te dar, Senhor Jesus, porque tu nos dá escape e livramento, mesmo quando nós não percebemos. Senhor, muito obrigada, Jesus amado, porque a tua graça é sobre nós. Senhor, diante de sua gloriosa e santíssima presença, nós estamos aqui para aprender mais de ti, aprender mais sobre a verdade que é o Senhor, a palavra do Senhor, que o Senhor vem encontrar livre acesso a nossos corações e mentes secretos de todas as áreas da nossa vida, para que o Senhor venha ministrar através do teu Espírito a verdade do Senhor e venhamos aprender mais de ti e viver experiências extraordinárias e sobrenaturais contigo. Que tu, ó Senhor Jesus amado, nos conceda o espírito da sabedoria, do discernimento com entendimento. Jesus, precisamos de ti para tudo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E reconhecemos que tu és o Deus imutável e que sem ti nada somos, podemos ou fazemos. Senhor, abra o nosso conhecimento. Fala conosco nessa noite. Nos dê estratégia para vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Nos lembre também, ó Deus Todo-Poderoso, que tu é conosco, mesmo quando está tudo difícil para nós e nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. Senhor, nós sabemos que tu és como o guarda de Israel ao nosso lado. Pai, não nos deixe que o inimigo venha nos cegar e, assim, Jesus amado, dizer que o Senhor se esqueceu de nós. Porque está escrito na tua palavra, o Senhor jamais esquece de um filho teu. Senhor, graças te damos e que tu venhas, ó Deus Todo-Poderoso, falar conosco nesta noite. E que venhamos estar dispostos a aprender mais de ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O devocional de hoje nós falaremos sobre o Deus que não desampara o justo. Porque sim, Deus é fiel e Ele não desampara jamais um filhinho dele. Este devocional é do dia 26 de setembro. Mas como eu sempre falo para vocês, data não é importante. O importante é a mensagem que o Senhor quer nos entregar. Quer que aprendemos e que coloquemos em prática. O tema é Deus não desampara o justo. O versículo está lá em Salmos, capítulo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui o Senhor já diz muita coisa. Ele não quer que venhamos mendigar o pão, porque Ele não desampara os seus filhinhos. Tem um louvor que diz assim: eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder.
poder. Então, todos aqueles que confiaram em Deus, todos eles, todos nós que confiamos em Deus, de todo o nosso coração, nós vemos a mão dele se manifestar no nosso dia a dia, nos mais diversos detalhes da nossa vida e do nosso dia a dia. Palavra-chave: fidelidade. Deus é fiel. Frase do dia: quem confia no Senhor nunca fica sem provisão. Nunca. Jamais. A vida é marcada por fases. Passamos pela juventude, cheia de sonhos, pela vida adulta, com responsabilidades, e mais tarde, pela velhice, com suas memórias e aprendizados. Davi, o salmista, fala nesse versículo como alguém que percorreu todas essas etapas e pôde testemunhar a fidelidade de Deus em cada uma delas. Sua declaração não é apenas uma teoria, mas uma experiência vivida. Ele nunca viu o justo desamparado. Essa é a palavra de esperança para nós hoje, lembrando que Deus é fiel e cuida de seus filhinhos em todas as fases da vida, absolutamente todas. A experiência do salmista Davi não escreve a partir de observações superficiais, mas de uma vida inteira caminhando com Deus. Ele testemunhou guerras, perseguições, escassez e também tempos de abundância. Em tudo isso, ele pôde afirmar com convicção que o justo jamais é abandonado. Quem é o justo? Como é que é um justo? Aqui, o justo não significa uma pessoa perfeita, porque jamais poderemos ser. Jamais poderemos ser uma pessoa perfeita. Deus nos fez imperfeitos. E é sobre nossas imperfeições que Ele derrama a graça dele sobre nós. E se fôssemos perfeitos, seríamos deuses, porque o único perfeito é Deus. E se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Deus. Então, o justo não é uma pessoa perfeita, mas alguém que deposita sua total confiança em Deus. Por quê? Porque sabe que Deus é perfeito. Por quê? Porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. Por quê? Porque sabe que a provisão de Deus é perfeita. Por quê? Porque sabe que até o não de Deus, mesmo que nos doa, que nos faça chorar como criança, querer espernear como um bebê, é perfeito. Deus diz não para a gente e às vezes a vontade é espernear, porque somos seres humanos, falhos e pecadores. Porque aprendemos que se nós não fizermos, não devemos confiar em ninguém. Ora, nós temos um Deus que primeiramente quer que entregamos o controle que nós achamos que temos. Primeiro, que nós não temos controle nenhum sobre absolutamente nada, nem da nossa própria vida. Nada, absolutamente nada. Então, tudo que Deus quer é que nós venhamos confiar nele e entreguemos o controle que nós
achamos que temos. Sim, olha como é que Deus é bom. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele não vem dizer para nós, você não tem controle, entrega isso aí na minha mão. Não. Ele vem, fala conosco, filha, me dá. Eu resolvo para você. Deixa comigo. O meu agir é melhor. O meu tempo é perfeito. Então, e a gente fica fazendo o quê? Pirracinha. Querendo tudo no nosso tempo, tudo do nosso jeito. Deus não age assim. E Ele não compactua com pirraça. Não adianta, pode espernear, pode chorar, pode se jogar até no chão. Bater perninhas para o alto. Se não está no tempo de Deus, se não é na vontade de Deus, tu vai sofrer. Mas pelo menos Ele vai te dar o melhor. Porque isso é garantido. É garantido. Porque está na palavra dele, porque Ele é um Deus imutável. Ele faz infinitamente melhor e maior do que pedimos e até pensamos. Mas temos que depositar toda a nossa confiança nele. O justo é aquele que busca viver de acordo com os princípios divinos, mesmo em meio às fraquezas humanas. Que fraquezas são essas? É o dia em que a gente está mais propício para reclamar, para resmungar, a gente tem que calar a boca. Nesse dia a gente tem que calar a boca. Porque a gente sabe o perigo que corre. E aí se abre a boca, se torna mais perigoso ainda. E que perigo é esse? O maior perigo de todos é você entristecer o Espírito Santo e a Deus. Como é que se entristece ao Espírito Santo? Começa a reclamar, começa a resmungar, começa a murmurar. Pois é. Começa a usar palavras negativas, porque não vai dar certo, porque nunca dá certo, porque nunca é isso, porque nunca assim, porque nunca sabe. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Nós não temos o direito de falarmos isso, porque Ele faz absolutamente tudo perfeito. Só porque não coincide com o meu tempo ou com o teu, então você vai espernear? Em vez de dizer, Senhor, fazer como Abacuque fez. Ontem aprendemos a oração de Abacuque. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu acho que isso é injusto. Senhor, eu gostaria muito de compreender. Mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, receber um não de Deus não é fácil para ninguém. Nem para o jovem, nem para o adulto, nem para o idoso. Para ninguém. Porque receber o não de Deus quebra os nossos planos. Mas Ele precisa quebrar os nossos planos, o nosso orgulho, o egoísmo, para fazer infinitamente melhor e maior do que estamos querendo e pensando que vamos receber. Então deixa com Deus, porque tudo que Ele faz é perfeito. O justo é aquele que busca viver de acordo com os princípios divinos, mesmo em meio às fraquezas humanas. É a confiança em Deus que o sustenta, não seus próprios méritos. Porque não é por mérito, é pela graça que somos salvos. Uma promessa que alcança gerações. O cuidado de Deus vai além da vida de quem o serve. Ele alcança a descendência, abençoando filhos e netos. A fidelidade do Senhor é tão grande que gera um legado de provisão e cuidado que atravessa
gerações. Por isso que existe um salmo que fala: e de gerações em gerações tu és fiel, Senhor. Essa é uma promessa que fortalece nossa fé e nos motiva a viver de forma íntegra. O chamado à prática. O próprio contexto do Salmo 37 nos mostra que o justo deve viver com generosidade, afastar-se do mal e fazer o bem. Assim, quem confia em Deus não apenas recebe provisão, mas também se torna canal dela. Pois é, as bênçãos que o Senhor nos concede, nós também podemos compartilhá-las. E que assim seja feito na minha e na sua vida. Que venhamos receber bênçãos de tal forma que possamos com generosidade também abençoar a outros. O Senhor usa o justo para ser resposta de oração na vida de outros, demonstrando sua fidelidade, que se manifesta também através de nós. Por isso que sempre comento aqui com vocês que nós temos que ser canal de bênçãos para a vida de outros e também espelho para os outros, né? O Senhor nos diz que temos que ser sal nessa terra, vivendo a confiança em Deus hoje. Em tempos de incertezas econômicas e crises, este versículo nos lembra que o sustento vem de Deus. Ele é quem abre portas, supre necessidades e traz paz em meio à escassez. Só Jesus mesmo. Além disso, somos chamados a viver com generosidade e confiança, sabendo que o Pai nunca falha com aqueles que o temem. Aleluia. Aplicação na prática que eu e você podemos pôr no nosso dia a dia. Confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando olhamos para os lados e não vemos saída. Nos lembrar de que a provisão de Deus em nossas vidas se estende à minha vida, mas também às nossas famílias e às gerações futuras. Devemos ser generosos e estarmos atentos às necessidades dos outros, pois muitas vezes eu e você podemos ser a resposta que Deus quer usar, que Deus quer dar para outras vidas. Põe a mão em seu coração, uma mão em seu coração e a outra mão em sua cabeça. Preste atenção e ore comigo repetindo essas palavras. Senhor, obrigado, porque Tu és fiel em todas as gerações. Ensina-me a confiar plenamente no Teu cuidado, mesmo em tempos de escassez. Que eu e a minha família sejamos sempre testemunho da Tua provisão. Dá-me um coração generoso e grato. Que eu venha ser canal das Tuas bênçãos para outras pessoas, em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a alegria do Senhor seja sobre sua vida em cada momento e em cada área da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro e profetizo as mais ricas bênçãos dos reinos celestiais sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar. Amém e amém. Até amanhã, se assim Deus quiser e permitir.